Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise retrô de hoje é sobre o Cruzeiro bicampeão brasileiro do técnico Marcelo Oliveira em 2013 e 2014. Time muito imponente, que ganhou os dois títulos com muita autoridade e superioridade em relação aos seus adversários. E que talvez nem tenha começado aquela campanha de 2013 como um dos favoritos ao título. Até porque, no próprio estado de Minas, o Galo de Ronaldinho Gaúcho, Bernard, Jô e Tardelli de volta estava fazendo uma campanha sensacional na Libertadores e havia conquistado o estadual em cima do próprio Cruzeiro, além de vir de um vice-campeonato brasileiro no ano anterior. Mas talvez o grande ponto forte desse time foi exatamente o de ter peças de reposição à altura dos titulares, ainda que não tivesse nenhuma estrela e um técnico que tinha se destacado por dois vices da Copa do Brasil com o Coritiba em 2011 e 2012. Exatamente por isso, eu não vou citar apenas um time base, mas sim as escalações que foram se modificando do início até o fim da campanha. Inclusive o time de 2013 mudou até mais ao longo do ano do que na virada para 2014, o que pode explicar o fato da manutenção da base ter feito o time chegar muito mais respeitado para a temporada seguinte, beleza? Mas vamos escalar o time que começou a campanha de 2013. Deixa eu só abrir aqui rapidinho para ver se a prancheta está saindo legal, o enquadramento dessa câmera um pouco menor. Beleza, tá dando para enxergar. Fábio no gol, Mike ou Ceará na lateral direita, Bruno Rodrigo e Léo na zaga, Egídio na lateral esquerda, Leandro Guerreiro e Newton, os dois volantes, Everton Ribeiro, Diego Souza, o meia central, Dagoberto na ponta esquerda e Anselmo Ramon, o centroavante. Lembrando, esse é o time que começou a campanha de 2013. Inclusive o Dedé chegou ao Cruzeiro em abril, e não imediatamente assume a titularidade. Era o começo da disseminação do 4-2-3-1 no Brasil. Então muitos times tinham esse padrão de 4-2-3-1 com um meia na ponta e um atacante na outra, já que estavam começando a deixar o 4-2-2-2 de lado. Porém, a variação ofensiva para os padrões desse esquema era natural, fazendo com que o sistema base servisse só como ponto de partida e organização defensiva atrás da linha da bola. No caso, os dois centralizavam seu posicionamento, tanto o Everton Ribeiro quanto o Dagoberto. O Everton via se juntar ao Diego Souza na armação, ou até trocar de posição com ele. O Diego encostava dos dois lados, encostava para tabelar e também invadia a área vindo de trás. Mas o normal era que os dois ficassem como essa dupla de meias. Isso também dava ao Newton mais liberdade para avançar, deixava o Guerreiro mais plantado na defesa. Na esquerda, o Dagoberto se juntava ao Anselmo Ramon. Com isso a gente tinha nitidamente o desenho do 4-2-2-2. O Dagoberto fazia essa diagonal, esse facão da ponta esquerda para dentro. Com isso, os dois laterais ganhavam também muita liberdade. O Mike, ou o Ceará, pela direita e o Egídio pela esquerda. Isso fazia o time ter no ataque a linha de fundo uma de suas principais jogadas, uma forte arma. Mas nem sempre as jogadas eram finalizadas no jogo aéreo, de cabeça. Muitas vezes o time explorava a chegada de muita gente na área, cruzava a bola no ponto futuro e os jogadores entravam na área para poder finalizar com os pés, um setor vazio a ser atacado por quem vinha de trás. Assim eram feitos os cruzamentos da equipe do Cruzeiro. Vários gols emblemáticos foram marcados assim por jogadores como o Newton, como o Everton Ribeiro, como o Júlio Batista, que chegaria ao Cruzeiro mais tarde, a gente vai falar dele daqui a pouco. E aí no meio da temporada, deixa eu reposicionar todo mundo aqui para poder falar das mudanças de elenco e consequentemente do time titular que aconteceram no meio daquele ano. Mas os padrões se mantiveram, continuou sendo um 4-2-3-1. No meio daquela temporada, o Diego Souza acabou negociado com o Metalist da Ucrânia e o clube contratou o próprio Júlio Batista, que herdou a camisa 10 dele, mas nem sempre era titular, e o atacante William Bigode, que ainda nem era chamado assim, mas que se destacou no Corinthians, campeão brasileiro 2 anos antes. Ele que chegava por empréstimo também do Metalist, parte da negociação de valores pelo Diego Souza. Além disso, peças que já estavam no elenco, como o zagueiro Dedé, o volante Lucas Silva, o meia Ricardo Goulart e o atacante Borges, ganharam vagas de titular no time que passou a ter a seguinte escalação: Fábio no gol, Mike
mais titular nessa segunda metade do que o Ceará na lateral direita. Dedé e Bruno Rodrigo na zaga, Egídio na lateral esquerda. Newton, agora como primeiro volante, e Lucas Silva, o segundo. Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, William e Borges. Esse era a base do time titular do Cruzeiro depois daquela pausa para a Copa das Confederações e a abertura da janela de transferências para o futebol europeu também. Com reposições como Ceará, com o Léo, Leandro Guerreiro, o próprio Júlio Batista, Dagoberto e Anselmo Ramon, o time ficou bem completo e com força vindo do banco, o que mantinha o excelente nível dos titulares. O que mudou taticamente no time com essa mudança de peças? Primeiramente, o Newton passou a ser um primeiro volante, não mais um segundo, mesmo marcando muitos gols e com pouca mobilidade da dupla de volantes quando jogava ao lado do Guerreiro. Aí ele passou a ser um protetor de defesa, dando mais liberdade para o Lucas Silva subir. Isso porque o meia Ricardo Goulart era um autêntico ponta de lança, que também abria espaço para o Everton Ribeiro sair da ponta e ser o principal armador do time. O Lucas Silva até jogava um pouco mais pela esquerda do que pela direita, justamente para ficar meio que essa configuração de triângulo, beleza? Além disso, o William fazia os mesmos movimentos do Dagoberto, o time passava a ter mais força na área e o time passou a jogar meio que nesse desenho de 4-3-1-2, né, se a gente for considerar 4-3-1-2, nessa variação ofensiva, beleza? Também passou a jogar muito nas transições rápidas e contra-ataques. A bola parada também explorava muito bem o jogo aéreo dos dois zagueiros, né, o Dedé e o Bruno Rodrigo, que fizeram muitos gols de cabeça. O menos móvel do quarteto ofensivo era o Borges, mas ele fazia muito os pivôs. Deixa eu só recuar todo mundo aqui para as suas posições, para eu poder explicar essa parte. Fazia muito os pivôs para quem vinha de trás, para quem atacava a área vindo de trás. E aí todo mundo que atacava vinha muito bem servido, porque o Borges, além de segurar a zagueira, ele abria muitos espaços e fazia muito bem esses passes de costas para a zaga, para quem vem de trás conseguir atacar. Borges era um dos meus centroavantes preferidos do futebol brasileiro na época. Desde a segunda metade dos anos 2000, na verdade, né? Porque jogou no São Paulo muito bem, jogou no Grêmio, jogou no Santos, enfim. Na fase defensiva, esse time de 2013 não fazia tanta pressão, não era o time também que jogava mais compacto no próprio campo. O time era mais espaçado, adotava marcações individuais. Se o adversário rompesse uma linha, essa linha rompida se mantinha na frente da linha da bola, ninguém recuava, ninguém corria para trás, para que esses jogadores fossem acionados. Então aqui, ó, o zagueiro conseguiu fazer a bola chegar até o volante, superou a marcação do Borges. O Borges não corre para trás, o Borges continua aqui. Mesma coisa aqui, o volante conseguiu fazer a bola chegar no meia. Esses jogadores não conseguiram, esses caras não correm para trás, eles continuam aqui. Tudo para quê? Para que ao recuperar a bola, o time conseguisse acionar esses jogadores que estavam na frente da linha dela no contra-ataque. Era o oposto do Barcelona do Guardiola, que estava na moda. Tinha acabado de acabar, né? O Guardiola saindo, indo viver o seu período sabático antes de assumir o Bayern. O time que corria sem bola e descansava com a posse. Esse Cruzeiro descansava sem bola para poder acelerar quando tinha ela nos pés. Uma tática um tanto quanto suicida nos dias de hoje, mas para o atrasado futebol brasileiro da época servia e foi muito dominante. Em 2014 isso mudou um pouco. O time passou a recuperar mais bolas no campo de ataque, pressionar mais em cima a marcação do adversário, subir as linhas. Então o time pressionava um pouco mais no alto, coletivizava um pouco mais, aprimorou um pouco mais esse aspecto defensivo do seu jogo, ainda com o Marcelo Oliveira, mas isso atendia por duas principais mudanças no time titular. A primeira delas, as trocas do Newton pelo Henrique na dupla de volantes e do Bruno Rodrigo pelo Léo na dupla de zaga. Tanto o Henrique quanto o Léo eram jogadores mais rápidos e que poderiam pregar mais intensidade na marcação-pressão e tinham mais velocidade para correr para trás, se necessário também. Eles eram mais rápidos do que o Newton e que o Bruno Rodrigo, beleza? A segunda mudança foi o inicial revezamento do Júlio Batista com o Ricardo Goulart entre a posição de 10 e de 9. Eles trocavam muito de posição. O Borges sofreu muito com lesões, contusões, ficou muito fora de combate. Num primeiro momento, a solução do Marcelo Oliveira foi colocar o Júlio Batista
no time. Depois, o atacante boliviano Marcelo Moreno ganhou a posição do Júlio Batista, foi o centroavante do time. Ele que chegou de empréstimo do Grêmio, antes estava jogando no Flamengo, mas ele chegou ainda no início do ano, ele só não foi titular de imediato. O Moreno e o Goulart, inclusive, foram os artilheiros do time naquele Brasileirão, com 15 gols cada. E o Goulart foi o grande protagonista da temporada 2014, ou dividiu o protagonismo com o Everton Ribeiro, que foi, de fato, o grande destaque individual da temporada 2013, beleza? Campanha do Cruzeiro no título de 2013. 76 pontos, 23 vitórias, 7 empates, 8 derrotas, 77 gols marcados e 37 sofridos. Melhor ataque e segunda melhor defesa. Sofreu 2 gols a mais que o vice-campeão Grêmio, que fez 11 pontos a menos. O Cruzeiro foi campeão com 4 rodadas de antecedência. A campanha de 2014 foi ainda melhor em pontos, mas conquistado com apenas 2 rodadas antes do fim da competição e com uma diferença 1 ponto menor que no ano anterior em relação ao vice da vez, que foi o São Paulo. Foram 80 pontos ganhos, 24 vitórias, 8 empates, 6 derrotas, 67 gols marcados, 38 gols sofridos. Inclusive, o Cruzeiro ainda foi vice-campeão da Copa do Brasil em 2014, perdendo a final para o seu rival Atlético Mineiro. Os dois eram com sobras os 2 melhores times do Brasil na época, e no dia do segundo jogo na final, as 2 equipes realizaram a volta olímpica no Mineirão. Isso porque as finais foram com torcida única, o segundo jogo só tinha cruzeirenses no Mineirão, enquanto o Galo comemorava a vitória na final, a Raposa celebrava o título brasileiro com a torcida celeste. Um time sem grandes estrelas, mas com uma unidade coletiva muito bem encaixada. Vários jogadores que saíram mal vistos em clubes anteriores, como Bruno Rodrigo no Santos, como o Egídio no Flamengo, o Nilton no Vasco, e o responsável por isso foi um técnico que a torcida rejeitou num primeiro momento, né, porque tinham passado no rival de cidade, né, tanto como jogador quanto como treinador, mas que deu a volta por cima, tendo como únicas estrelas a constelação do Cruzeiro do Sul no peito. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!